Gente, boa noite, tudo bem? Salmo 127:1 diz, sabe o que diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Que bom a gente estar aqui reconhecendo isso, que o Senhor é quem edifica a nossa casa, senão a gente vai trabalhar em vão, por isso nós estamos buscando o Senhor aqui. Mas esse é o nosso tema de hoje, pessoas maduras e casamentos estáveis. Você vai entender o porquê disto, né? O porquê desse tema. Mas assim, aqueles que não me conhecem, eu trabalho há 24 anos com casais, faço acompanhamento de famílias, e eu vou identificando coisas à medida que a gente vai lidando, né, com esses casais, com essas famílias. Então hoje eu separei esse tema, mas na verdade o que provocou em mim esse tema é a última frase que eu vou dizer aqui, né? Que eu vou mostrar aqui. Então você espera até lá para que você entenda. Mas assim, é que aquela frase de um autor me provocou a pensar nisso e me conectou com várias coisas que eu tenho lidado no aconselhamento com casais. Mas eu quero, a partir desse texto, segundo livro de Samuel 6, 16 a 23, se você tiver a Bíblia aí, você abre ou acessa a Bíblia aí, porque eu quero assim só recordar um pouco essa história. É uma história que envolve o rei Davi no seu casamento, né? Ele estava casado com uma mulher chamada Mical. Esta Mical é filha de Saul, era filha de Saul. E existe um episódio em que Davi está, e é isso que vai descrever esses versículos, né? Davi está entrando na cidade, trazendo a Arca da Aliança, que estava fora daquela cidade. Ele quer trazer para a cidade dele, é um sonho dele trazer isto, e ele consegue trazer. E quando Davi está chegando na cidade, alegre, contente, trazendo a arca, a esposa dele, lá do alto da janela, está vendo o rei Davi dançando, e um monte de gente em volta dele. E o texto vai dizer que isso dá uma encrenca danada, né? Porque a mulher dele não gostou do que viu, e ela entra em conflito com ele. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Mas eu quero apenas destacar o primeiro versículo, que é o versículo 16 desse texto, e depois o versículo 20. Só para que você entenda, senão vai ser um texto muito longo para a gente ler aqui. Então o versículo 16, segundo Samuel 6, diz assim: quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Foi isso que aconteceu, né, que o texto está dizendo aí. Depois do versículo 20, outro destaque que eu quero fazer, diz assim: então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Infelizmente o texto é texto, né? É que nem a gente fala quando a gente manda uma mensagem de WhatsApp, né? Nem sempre a mensagem comunica a cara da pessoa, a atitude da pessoa. Mas tenta imaginar essas palavras, uma mulher furiosa, não a sua mulher, uma mulher furiosa, entendeu? Pensa na mulher do teu amigo, né? Aquela mulher assim furiosa que perdeu o controle, e ela fala um negócio desse. Bonito, hein? É isso que ela está dizendo para Davi. O homem chegou em casa, veio de uma festa, estava alegre, porque ele conquistou, vamos dizer assim, profissionalmente algo muito bom, trouxe a arca de Deus para dentro da cidade, e ela está lá assim, com aquela atitude da mulher do amigo da gente, não da nossa, né? Com a mãozinha assim, na cintura, com o pezinho batendo e dizendo assim: bonito, hein? Parece um homem qualquer, dançando aí com as mulheres aí da cidade, hein? Foi isso que aconteceu, né? A gente precisa entender esse contexto dessa história para notar o impacto dessa atitude de Mical no casamento de Davi, senão a gente não vai entender. Porque a atitude de Mical, ela vai ter uma consequência.
Nós estamos falando aqui de maturidade. Ela foi imatura. Foi um momento na vida de Davi, do casamento dele, em que a esposa dele não soube lidar com isso. Ela foi extremamente imatura. Só que nós não vamos entender isso se nós não entendermos que casamento é esse, aonde começou esse casamento. Esse casamento começa lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 20. Porque lá Mical é apresentada como a filha de Saul. É onde ela vai aparecer pela primeira vez. E diz que ela amava Davi. E quando ela, a filha, fala para o Saul, porque lembra que em algum momento da história, o Saul, que é o rei de Israel, ele tem uma divergência com o Davi. Mas aí a filha dele se apaixonou pelo Davi. E ele gostou disso. Porque ele entendeu que seria uma estratégia, de repente, entregar a filha dele para se casar com o Davi. E aí no mesmo capítulo 18, 1 Samuel, versículo 27 e 28, vai dizer assim, dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então entenda. Esta mulher, Mical, custou a vida de 200 homens. 200 homens. Se você ler o texto lá, que não dá para a gente ler tudo aqui, lá vai dizer que o Saul disse assim, olha, eu vou te dar minha filha em casamento, se você trouxer 100 prepúcios. Ou seja, ele tinha que matar 100 homens e trazer prova dessa morte de 100 homens. Davi matou 200. Você que é homem, se alguém pede por uma mulher 100 e você dá 200, o que significa isso? Que você avaliou que ela valia 200, certo? Então é isso que Davi faz. Ela merece mais. Matou 200, levou 200. Davi estava apaixonado por essa mulher. E ele vai lá e ele mata 200 homens. Isso eram questões de guerra, né? Assim que funcionava. Para ter a filha do rei Saul. 1 Samuel, o capítulo 19, versículo 11 a 13, vai dizer assim, porém Saul naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disso soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar, deitou na cama, pôs a cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Então, depois disso, sabe o que acontece? O Saul fica com raiva de Davi. E ele quer matar Davi, o genro dele, o marido da filha dele. E aí essa filha então esconde, ela ajuda o Davi a fugir. Aí você vai lá para 1 Samuel capítulo 25, versículo 44, vai dizer assim, porque Saul tinha dado sua filha, Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Sabe o que o Saul fez? Ele pegou a filha dele, a Mical, e deu a filha dele para outro homem, a mulher de Davi. Aí, sabe o que Davi faz? Aí você vai para 2 Samuel capítulo 3, versículos 12 a 14, Davi quer essa mulher de volta, e vai dizer assim, então de sua parte ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo, de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi, bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo, quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo, dá-me de volta minha mulher Mical,
que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus, que na verdade foram 200, né? Essa mulher, o pai dela colocou ela na mão de um outro homem. Davi vai lá e praticamente ele chora, dizendo: eu quero minha mulher de volta. Eu quero minha mulher de volta. E ela é devolvida a ele. Ele consegue de novo a Mical. Aí agora, a Mical está lá assim, batendo o pezinho. E brigando com o Davi. Você está entendendo a proporção disso? Tudo que Davi fez por ela. E olha o que ela está fazendo agora. Uma atitude extremamente imatura. Desproporcional ao que está acontecendo de fato. Já já você vai entender um pouco disso. Sabe que tem um livro chamado Casamento Sagrado, mas ele vai citar essa frase do Francisco de Sales, de um outro livro chamado Introdução à Vida Devota, que ele fala assim, tenha desprezo pelo desprezo. E o texto está dizendo que Mical, quando ela vê Davi entrando na cidade, todo feliz e dançando, ela o desprezou no seu coração. Aí começou o problema. Você está aqui hoje, você é casado, ou você é noivo, você vai se casar. Aprenda a ter desprezo pelo desprezo. Porque é aí que começam os problemas no casamento. Quando você aqui no coração, você começa a desprezar a pessoa. E é isso que aconteceu com a Mical. Quando ela viu Davi entrando, o texto diz que ela o desprezou no seu coração. Alguma coisa mudou aqui. E quando alguma coisa muda aqui, muita coisa vai mudar no casamento, né? E é isso que vai acontecer a seguir aqui. Não é difícil a gente chegar à conclusão simples. Assim, se Davi entrou na cidade dançando, porque ele havia conquistado a Arca da Aliança, e Mical está brigando com ele só porque viu ele dançando e não gostou, não é difícil a gente chegar a uma conclusão simples. Era melhor ela ter dançado com ele. E eu queria que você aprendesse isso nessa noite. Tem momentos no casamento que é melhor você descer e dançar. Vai lá com o teu marido, vai lá com a sua esposa, mas não tenha uma atitude imatura como a Mical teve. Porque isso vai dar tanto problema, e Deus vai condená-la da pior maneira que Deus condena uma mulher do Antigo Testamento. A história dela vai terminar de uma maneira drástica, que era o pior julgamento que uma mulher podia ter no Antigo Testamento. Só por causa disso. E era muito mais simples ela ter descido lá e dançado com ele. Não sei se estava de TPM, não sei se estava de mau humor naquele dia, né? Mas era muito mais simples ela ter dançado com ele. Se ela fizesse isso, resolveria todo o problema. Mas eu queria que você pensasse nisso. Tenha desprezo pelo desprezo. Cuidado com o desprezo no casamento. Quando você começa a desprezar a pessoa, você era apaixonado por ela, você fez alguma coisa muito especial por ela, talvez não tenha matado 100 homens, 200 homens, não chegou a tanto, né? Mas era algo tão especial, e de repente, por causa de alguma coisa, você despreza no coração. E aí as consequências virão com certeza. Então o que eu quero que você aprenda nessa noite é que a estabilidade do casamento, ela depende e muito da maturidade de cada pessoa nela envolvida. Ou seja, pessoas maduras desenvolvem relacionamentos maduros. Do mesmo modo que pessoas imaturas e instáveis vão também produzir relacionamentos imaturos e instáveis. E eu tenho lidado muito com casais e eu vejo que essa é uma grande dificuldade dos casais. As pessoas agem totalmente errado no dia a dia, mas elas querem que o resultado seja bom. Não sei o que passa na cabeça, mas a impressão que dá é, acha assim que, se, sei lá, a gente vir num culto como esse, se a gente participar de um encontro, se a gente não deixar de vir à igreja, vai acontecer uma coisa mágica, e o casamento vai melhorar.
sem que eu precise fazer alguma coisa. Só que, geralmente, são pessoas imaturas, e lidam com a relação de uma forma muito imatura, e vai desenvolver um relacionamento imaturo, não tem jeito, né? Então, eu acho assim, pessoas maduras, elas assumem responsabilidade, tem que assumir responsabilidade. E a Mical, através daquilo que ela faz de errado, a gente vai aprender que nós podemos aprender coisas positivas. Se pessoas maduras assumem responsabilidade, primeiro assim, pessoas maduras assumem responsabilidade pelo que sente. Nós somos responsáveis pelas coisas que nós sentimos. O que Mical sentiu? O texto diz que ela sentiu desprezo por Davi. Isso é uma palavra hebraica, simplesinha assim, são 3 letrinhas. É fácil dizer em português, bus, né? É a palavra bus. Bus é o contrário de Hillel. Hillel é a ideia de adorar, de elogiar. E bus é a ideia de rejeição. E não fica pensando no coração. Outro dia eu falei isso aqui num sermão, porque o pensamento hebraico, o coração não é a sede dos sentimentos apenas, mas coração é a sede do pensamento. O que o texto quer dizer, o que ela sentiu e pensou de Davi estava errado. E por que estava errado? Porque ela não estava entendendo o que significava entrar com a arca para Davi. Não sei se você entende também, né? Você conhece a história? Se você lê os versículos anteriores do capítulo 6 de 2 Samuel, você vai entender. Você vai entender que Davi já tinha feito uma tentativa de buscar essa arca. E eles vinham vindo com essa arca, carregado com uma espécie de carruagem de bois, e diz que um dos bois mancou lá, e a arca foi cair. E diz que um dos que estavam acompanhando essa procissão da arca, colocou a mão na arca e morreu. E quando morreu, Davi falou, nossa, estou assustado com esse negócio, não quero mais levar a arca. E deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. E essa arca ficou lá 90 dias. Aí alguém vem e diz assim, Davi, você sabia que nesses 90 dias que a arca está lá na casa de Obed-edom, a casa dele foi abençoada, os negócios dele foram abençoados. Davi falou, então nós precisamos buscar essa arca. Aí você vai ler 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver que Davi foi correr atrás de saber aonde eu errei. E ele vai perceber que nas escrituras tem uma regra para carregar essa arca. Tem que ser os levitas, tem que oferecer holocaustos ao Senhor, e ele vai fazer isso direitinho, é essa vez agora. Então 90 dias depois, Davi vai fazer uma segunda tentativa. Ali pega os homens, se você ler o texto vai dizer, vai falar sobre isso, diz que ele vai pegando a arca e vai andando um pouquinho, e vai oferecendo holocausto, e pouco a pouco ele vai levando a arca. Você imagina, depois de uma experiência frustrante, e alguém morreu por causa dessa arca, aí ele consegue entrar com essa arca na cidade. Gente, é um momento de euforia. Por isso que diz que o Davi sai dançando na presença do Senhor, porque ele conseguiu trazer. Ele tinha feito uma tentativa, mas diz que a Mical olhou da janela e o desprezou no seu coração. Seguindo aquela musiquinha infantil, né? Cuidado o coraçãozinho com o que sente, né? Às vezes a gente sente e pensa coisas erradas a respeito do outro. A esposa de Davi, ela pensou e sentiu uma coisa errada a respeito do outro. Ela tinha que assumir a responsabilidade por isso. Entenda, nós precisamos ter maturidade para poder sentir as coisas, pensar as coisas. Muitos problemas de casais que eu lido tem a ver com o que o outro sente, o outro pensa. É muito julgamento, sabe? É muito sentimento errado. A convivência fica muito ruim. Nós somos responsáveis por aquilo que nós sentimos. Cuidado com o seu sentimento. Aquilo que você vai deixando, sabe? Que você não fala. Que a pessoa magoou você, mas você não diz. Você não faz da forma correta.
E você vai deixando. Quando vê, vocês estão se tratando mal, não estão nem mais dormindo juntos, não estão mais tendo uma boa convivência em casa, um entra, outro sai, né? Por quê? Porque não cuidou do que sente. Nós somos responsáveis por aquilo que nós sentimos. E lembra que sentimento tem a ver também com pensamento. Segundo lugar, nós somos responsáveis também por aquilo que a gente fala. O que Mical nutriu no coração foi para a boca. Ela falou, né? Talvez se ela sentisse, ficasse quieta, não ia acontecer nada. Mas ela resolveu falar. Ela esperou acordada. Eu vou esperar ele chegar. Ele tem que ouvir, né? É que nem a mulher do seu amigo faz lá, não é? Vai ter que ouvir. Não, alguém tem que falar isso para ele. Não pode ser assim. Porque se o pai dele não falou, a mãe dele não falou, ninguém corrigiu até hoje, o pastor não fala, eu falo. E ela resolveu fazer com que aquilo que estava no coração fosse para a boca. Ela resolveu falar. E muitos são imaturos na forma de falar no casamento. Falam coisas erradas na hora errada, da forma errada. E fala qualquer coisa, né? E acho que tem que falar. Se eu não disser, quem dirá? E isso muitas vezes é um sinal de imaturidade. Mical foi extremamente imatura ao falar com Davi naquela hora. Não era hora de falar. O sujeito chegou de uma festa, uma realização profissional, uma luta para trazer essa arca. Não era hora de falar aquilo. Podia elogiar, podia perguntar como é que foi, né? A vida aqui não quis descer, estou bem indisposta hoje, não tem nenhum problema. Mas ela resolveu descer a lenha no homem, né? E quando ela faz isso, azedou, né? Porque ele também não ficou quieto, não. Ele resolveu responder a ela. E o casamento foi por água abaixo, né? Também, a gente precisa ser maduro para assumir a responsabilidade pelo que a gente faz. O que ela fez, né? Mical parece que ela se esqueceu de que o marido dela, primeiro, era um homem. Segundo, era um rei. Tem que tomar cuidado como se fala com um homem. Tem que tomar cuidado como se fala com um rei. Ela foi desrespeitosa com o rei de Israel. Por isso que ele vai responder a ela. Disse, porém, Davi, versículo 21 e 22, a Mical: perante o Senhor que escolheu a mim e não deu preferência a teu pai e a toda a sua casa. Lembra que ela era filha do rei anterior, né? Estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Sim, foi perante o Senhor que dancei. Ele diz assim: e perante ele ainda hei de dançar. Também ainda mais do que isso, eu vou me gloriar e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical estava enciumada daquelas mulheres. E ele está dizendo assim: olha, eu estou alegre perante o meu Deus, o Deus que tirou o teu pai do reinado. Nossa, a coisa enroscou. A briga aquela noite foi longe, né? Mas Davi respondeu aquilo que ela disse. Ele está dizendo assim: você está falando com um rei que foi colocado no lugar do teu pai. E essas mulheres que você disse que eu estava me exibindo para elas, elas me respeitam como rei. E você é honrado por elas. E você não faz isso, né? De novo, é fácil chegar numa conclusão simples. Ela devia ter dançado com Davi, né? Dança com Davi, que é mais simples. Mas não arruma esse imbróglio todo, né? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz. O que ela fez foi grave, né? O que ela fez acabou causando uma consequência desastrosa. Não sei se está com a sua Bíblia aberta aí, mas se você ler o versículo 23,
que é onde termina o texto, vai dizer assim, ó: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Este é o pior juízo que uma mulher podia ter no Antigo Testamento. É quando Deus dizia assim, ó: você não vai ter filhos. Lembra de muitas histórias que o Antigo Testamento fala, de mulheres que choravam na presença de Deus, se sentiam desprezadas pelos seus maridos, porque não tinha filhos. E o texto está dizendo que Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Por causa disso. Por que o texto termina falando isso? Porque é consequência, julgamento de Deus, por causa daquilo que ela fez, essa atitude imatura que ela teve. Eu não sei, talvez você, mulher que está aqui, né, você está dizendo assim: nossa vida, não devia nem ter vindo hoje à noite aqui, porque parece que assim, a mulher é um problema no casamento, mas o homem é a mesma coisa, viu? Não é isso que eu estou dizendo não. Para compensar, eu vou botar essa frase aqui, que eu disse que é a frase que me motivou a pensar no assunto. É uma frase do Mark Driscoll, que ele diz isso aí, ó: casamento é para homens e não para meninos. Meninos que se casam não se tornam homens, destroem mulheres. Agora tem homem que deu vontade de ir embora também, né? Devia ter vindo aqui, né? Mas assim, eu quero que você entenda que isso também pode se falar de uma mulher. A gente pode dizer também assim, ó: casamento é para mulheres e não para meninas. Meninas que se casam não se tornam mulheres, destroem homens. O que Mark Driscoll quer dizer, o que eu quero dizer, é que se você não amadurecer, você destrói a outra pessoa. Mical não amadureceu. Ela quase destruiu Davi, mas ela acabou se destruindo por causa disso. Eu tenho acompanhado muitos casamentos onde o homem não sai do status de menino. Ele é menino. Ele não entende que ele se casou. Ele vai para a academia, ele joga futebol com os amigos, ele não paga as contas direito. Ele é menino. Ele deixa a mulher dele sozinha. Ele acha que a mulher dele não tem sentimento. Ele é um menino. Ele não aprendeu a ser homem ainda. Ele vai para a casa da mãe dele, ele faz birra, faz biquinho. Ele é menino, ele não aprendeu a ser homem. E eu conheço muita mulher que não aprendeu a ser mulher. É uma menina, pirracenta, né? Que vive lidando com o casamento como se fosse uma brincadeira, que não sabe ser madura na hora de falar, na hora de lidar com o seu marido, que às vezes a gente olha e fala assim: casou para quê? Não sei por que casou, né? Porque parece que quer ficar mais sozinho do que com o marido, ou quer ficar muito com o marido, mais do que pode, né? O sujeito não pode trabalhar, não pode fazer mais nada, porque ela quer ele o tempo todo, 100%. Quer o marido, o cara não pode. Quem paga essas contas da casa? Ele precisa trabalhar, precisa fazer alguma coisa, né? Gente que ainda não cresceu, meninos que não viram homens, meninas que não viram mulheres, destroem casamentos. E eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Se você não está destruindo o seu casamento, porque você não amadurece. Casamento é para homens, não é para meninos. Casamento é para mulheres, não para meninas. Se você não amadureceu até hoje, está na hora de amadurecer. Porque eu conheço homens de 50 anos que estão se aventurando ainda, achando que é um menino. Não é menino. Está na hora de botar cabeça no lugar, não é não? E conheço mulheres também que já não são meninas mais, mas vivem como se fossem. E acho que filho é boneca. E acho que o marido é brincar de casinha, não é? Mas o casamento é coisa bem mais séria que isso. Eu queria chamar a sua atenção para que você não seja julgado, julgada como Mical foi. O casamento é para homens, não é para meninos. Meninos não vão virar homens depois que casam, não vão.
Meninas não vão virar mulheres depois que casam, só pelo fato de casar, não. Precisa aprender a amadurecer. E se amadurecer, com certeza serão bem-sucedidas no seu casamento. Amém? Duro isso, hein? Eu sei. Também fui confrontado com essa frase quando eu li, né? Mas eu acho que vale a pena a gente olhar para esse exemplo bíblico, para essa frase desse autor, e sair daqui incomodado com isso. O bom de tudo isso é que quem pode mudar isto é você. Você muda, você decide, eu vou mudar. Eu vou parar de pegar no pé como eu pego, eu vou parar de brigar por coisas bobas como eu brigo, eu vou parar de falar na hora errada, da forma errada, eu vou parar de exagerar nos meus sentimentos, porque tem gente que exagera, né? Que dá uma proporção maior do que realmente é. Em alguns momentos é melhor descer e dançar, do que ficar da janela olhando distante e sentir errado, falar errado e acabar fazendo uma coisa errada que indica desrespeito para com o outro. Amém? Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, porque aqui nós somos desafiados a entendermos que casamento é algo para pessoas maduras. Muitas vezes nós estamos almejando um relacionamento estável, um casamento sólido, mas nós agimos no dia a dia com muita instabilidade, com muita imaturidade. Te rogamos, ó Deus, que saiamos deste lugar encorajados a mudar a nossa forma de ver o casamento, para que possamos de fato ser homens e não meninos, e as mulheres serem mulheres e não meninas, e cada um poder abençoar o seu casamento com a tua ajuda, para que, ó Deus, os relacionamentos durante este ano se consolidem, se solidifiquem e seja uma bênção na vida de outras pessoas. Ó Deus, se há alguma pessoa aqui ou casal que se sente incapaz de viver essas mudanças, dá, ó Deus, humildade para buscar ajuda e para poder ter essa preocupação em fortalecer o seu relacionamento. Nós oramos, ó Deus, com gratidão por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sabe qual é a maior tentação quando a gente sai do encontro assim? É você ir daqui para sua casa dizendo assim para o teu marido: você ouviu, né? Você pode parar, pode cancelar a academia lá, viu? A academia tem o seu lugar, o futebol tem o seu lugar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa aprender a ser um homem e não a ser um menino. E você, a tentação é sair daqui falando para tua mulher, né? Fala: você ouviu o que o pastor falou lá, né? Você é muito imatura. Mas eu queria que você pensasse, ó, se tiver que dizer alguma coisa, diga assim: olha, que bom que eu fui lá nesse encontro. Eu estou entendendo que eu preciso ser alguém melhor. Quero ser melhor para você. Certo? Não cobre, ofereça alguma coisa. Vai por mim. É melhor. É mais saudável.